Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal Oficina de Espiritualidade e hoje começo uma série chamada Princípios Básicos da Doutrina Espírita, onde vamos estudar todos os princípios básicos da doutrina à luz da obra de Allan Kardec. Nós vamos hoje fazermos a abordagem do primeiro princípio básico, que é Deus. Então, nessa abordagem a respeito de Deus, hoje vamos começar com o histórico, para ver como o ser humano, em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas, adorou a Deus. Mas antes eu vou pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal e acha que o nosso trabalho é de valor, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição, para receber mensagens a respeito de vídeos novos. E além disso tudo, colaborando com o nosso trabalho, você pode curtir, comentar e compartilhar para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível. Então, como era a adoração na era chamada pré-história? Como esses povos primitivos adoravam a Deus sem ainda ter essa noção subjetiva de um Deus único, de um Deus como é abordado tanto no cristianismo quanto no islamismo ou na doutrina espírita. Nós vamos fazer essa viagem histórica para entendermos como era a mente do ser humano em relação a isso. A nossa caminhada começa há dezenas, ou quem sabe até há centenas de anos atrás, quando o ser humano começa a delimitar objetos que representassem a transcendência que ele já vislumbrava de acordo com a sua capacidade. Começou então adorando as pedras, nos cultos chamados litólatras ou de litolatria. Começou então depois a adorar as plantas, os vegetais, as árvores, nos cultos fitólatras ou de fitolatria. Adorou também o fogo, no culto chamado pirólatra. Adorou também outros animais no culto chamado zoólatra e também outros seres humanos mais aperfeiçoados no culto chamado antropólatra ou de antropolatria, que mais tarde, centenas de milhares de anos depois, daria origem ao antropomorfismo, inclusive até que influencia muito a nossa forma de ver o Deus único. Então foi assim que o ser humano começa a sua caminhada rumo a essa adoração mais complexa pela qual nós já passamos e níveis superiores pelos quais ainda vamos galgar. Com esses tipos de crenças chamadas totêmicas, começou-se então as crenças baseadas no tabu, que nada mais é, nada menos é do que uma demarcação entre o sagrado e o profano. E aí que se começou as práticas ritualísticas, toda a elaboração de um conjunto de rituais e antiquíssimas religiões, até algumas mesmas já desaparecidas da face da Terra, começou-se então esse processo de mitificação do sagrado. Um exemplo disso nós temos na mitificação do homem Jesus. Nós temos, por exemplo, o estudo do Jesus histórico, que hoje a maioria dos pesquisadores, ainda que ateus materialistas, são concordes que esse Jesus existiu, mas não quer dizer que esse Jesus histórico tenha todos os atributos míticos que lhe foram atribuídos. E é por isso que existem os estudos acadêmicos para delimitar o que Jesus foi e o que Jesus não foi nessa linha histórica, nessa abordagem histórica. E a partir dessas crenças baseadas no tabu, veio um outro conceito muito interessante chamado humana. Humana era a revelação divina demonstrada através dos fenômenos naturais, através dos trovões, da chuva, das intempéries, dos fenômenos naturais, dos vulcões, dos maremotos e etc. Além
dessa crença totêmica, das crenças baseadas nos tabus, ou ainda no mana, nós temos as crenças animistas. E animismo aqui não é sinônimo de complemento ao fenômeno mediúnico, como nós o estudamos na doutrina espírita. Animismo aqui é uma forma de crença. Talvez aí tenha surgido a crença nos espíritos, que derivaram então dessas crenças baseadas no mana, e começou-se então a crer que haviam espíritos que regiam esses fenômenos. Haviam então seres na natureza responsável por cada um desses fenômenos naturais. Começou-se então a questão do aperfeiçoamento dos sacrifícios, tanto de animais quanto inclusive de seres humanos. Esse sacrifício, inclusive, essa ideia, ela teve muita força, inclusive no cristianismo dogmático, quando se fala do sacrifício de Jesus por toda a humanidade em si. Estava então fundada na humanidade a crença no pensamento mágico. A partir daí, começou-se então a compreender que havia forças mágicas que regiam as potencialidades e os fenômenos no planeta Terra. Numa outra fase, já estudando, temos aí as ideias politeístas, aquelas ideias que aperfeiçoaram as crenças da manifestação dos espíritos da natureza e formaram os grandes sistemas mitológicos, como, por exemplo, o da Grécia, o de Roma e das civilizações orientais, por que não dizer. E a partir desse pensamento politeísta é que Allan Kardec vai nos chamar a atenção para o seguinte fato: não transformemos os bons espíritos em divindades. Não transformemos os bons espíritos em seres infalíveis, como os nossos ancestrais, naquelas idades extremamente recuadas no planeta, faziam. Eis aí um dos alicerces da segurança com a qual nós podemos praticar a mediunidade com orientação espírita. Uma outra abordagem que podemos fazer dessas formas de adorar a Deus é o panteísmo, inclusive estudado em O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Essa crença quer dizer que tudo que existe em seu somatório é Deus. Ou seja, Deus e o universo e a natureza seriam sinônimos nessa crença. Mas ela não é tão simples quanto a gente possa pensar assim, porque no decorrer do século XIX e XX foram surgindo correntes, assim dizer, variadas do panteísmo, que fizeram, por exemplo, surgir submovimentos chamados, como por exemplo, de panenteísmo, onde esse universo é o próprio Deus, mas Deus o transcende. Essa é uma ideia divergente no panteísmo. Existe uma crença altamente complexa também, que a meu ver é variada do panteísmo, chamada pandeísmo, que diz que, sim, Deus transcende ao universo, apesar de o universo em tudo somado significa o próprio Deus, mas esse Deus só pode ser alcançado e não pode ser localizado espacialmente, mas só pode ser entendido através da razão. Todas essas variações do panteísmo, por exemplo, já poderiam ser encontradas na personificação de uma espécie de proto-monoteísmo, né? Ou de um primórdio do monoteísmo, que seria a expressão do Deus único, onipresente e onipotente também, na antiga Suméria chamado Ilã, na antiga Índia chamado Brahman, não confundi-lo com Brahma, que é uma das três figuras da trindade hindu. Brahman, que não teria forma, que seria
o princípio de tudo, o incriado. E assim também, com muita semelhança a essa ideia de Brahman, estaria a do Tao, nas antigas crenças taoístas. E todas essas crenças hindus e chinesas, elas foram tendo suas variantes. Por exemplo, dessas crenças hinduístas surgiram as variantes budistas e jainistas, baseadas nessas correntes panteístas. Essas crenças panteístas, elas tiveram uma reinterpretação por Baruch Spinoza, que dizia que Deus é incriado, ou seja, ele nunca teve um começo, e que tudo que existe forma o próprio Deus, mas Deus não depende de tudo que existe para existir, porque ele sempre teve uma existência própria em relação a tudo isso. E aí nós vamos complexificando mais ainda a nossa visão a respeito dessa adoração divina. Vamos então seguindo em frente. Chegamos então ao monoteísmo, ou seja, a crença num Deus único, que a meu ver teve os seus primórdios no Antigo Egito, numa reforma promovida pelo faraó Akenaton, ou seja, aquele em quem Aton se apraz. Ele que distanciou todo aquele panteão que existia no Antigo Egito, que era chefiado por Amun-Ra, agora personificado na ideia do disco solar. Ainda não era o monoteísmo consolidado, ainda não era o monoteísmo universal, mas, a meu ver, foi o grande primórdio dessa ideia monoteísta no planeta Terra, a qual até talvez tenha sido derivada das próprias crenças judaicas a respeito do monoteísmo. Aliás, o próprio judaísmo, ele só ganhou essa expressão monoteísta universal com o profeta Isaías, porque com Moisés, por exemplo, Javé era apenas um Deus nacional, ele não era um Deus universal, como nós queremos crer hoje em dia. Portanto, aí nós temos uma crença monólatra ou enoteísta, que é o monoteísmo não voltado para uma atitude universal de Deus, mas para uma atitude nacionalista. A par disso, nós temos também o monoteísmo não antropomórfico, porque o monoteísmo judaico era antropomórfico, porque era a imagem de Deus, a semelhança do homem, e o monoteísmo do Novo Testamento, baseado na figura de Jesus, já é um monoteísmo baseado no amor, em algo muito mais subjetivo. Nós tivemos também, na antiga Grécia, o monoteísmo filosófico de Sócrates, né, se assim podemos chamar. E daí a ideia de um Deus único, ela foi tomando outras feições em outras culturas, como por exemplo no Islã, onde só há um Deus único e Maomé é o seu grande profeta. Eles não excluem a existência de outros profetas, mas em nenhum momento o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele é confundido com o próprio Deus. Ele é apenas um intermediário entre o anjo e Deus. Deus é só um. Aliás, nós poderíamos nos perguntar, diante desse monoteísmo islâmico, que a meu ver é um monoteísmo autêntico de um Deus universal, se o monoteísmo, por exemplo, cristão dogmático, ele é tão monoteísmo assim. Se a Santíssima Trindade, por exemplo, não seria uma espécie de panteísmo disfarçado, de uma herança daquelas crenças panteístas às quais nós acabamos de nos referir ainda há pouco. Fica aí a pergunta. Então, depois de toda essa viagem que começamos lá pelas crenças totêmicas e viemos até a crença monoteísta, nós vamos, nos próximos vídeos, começar a falar a respeito da aliança entre ciência e religião, no que diz respeito a Deus, e também numa visão primordialmente espírita para fecharmos esse princípio com chave de ouro. Se você gostou desse vídeo,
curta, comente e compartilhe para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você já é inscrito, aperte o botão do sino ao lado do botão de inscrição para receber mensagens a respeito de vídeos novos. Muito obrigado por ter chegado a esse vídeo até o fim comigo, acompanhando meu raciocínio a respeito de assunto tão importante que é Deus. Meu nome é Marcelo Furtado, esse é o canal Oficina de Espiritualidade. Um abraço a todos e te vejo no próximo vídeo.